no momento, com a pandemia do coronavírus, todo mundo sabe. E vocês vão entender agora o quanto a epidemiologia é importante, porque por meio do coronavírus nunca se deu tanta importância à epidemiologia. E uma das formas que nós temos que trabalhar bastante são os indicadores de saúde. Os indicadores de saúde eles são extremamente importantes para a tomada de decisão correta em relação à população. Então, primeira coisa, os indicadores de saúde eles não mentem, eles informam a situação existente. O que pode acontecer é alguém fazer um indicador errado, usar dados errados ou de forma leviana mostrar dados que realmente não existem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto principal, permite a comparação individual ou populacional, ou seja, eu quero comparar uma população de uma cidade com outra cidade, eu quero comparar a população da mesma cidade com 10 anos atrás, eu quero comparar a saúde individual de grupos de indivíduos comparado com outros grupos de indivíduos, por exemplo, idosos versus crianças ou adolescentes. Então isso é muito importante. Permite avaliar as mudanças ao longo do tempo, ou seja, como que era a doença naquela população há 10 anos atrás, como que ela é hoje, quais são as variáveis que interferiram nessas mudanças. Permite tomar decisões, que é o que, por exemplo, está acontecendo no coronavírus, por meio dos indicadores de saúde, das projeções que os epidemiologistas fazem sobre a sobrecarga que poderá gerar sobre o sistema de saúde, estão levando os governos a tomar decisões, alguns de forma correta, outros não. E permite presumir o que é provável, ou seja, eu consigo antecipar possíveis situações que podem acontecer no futuro. Se for coisas boas, eu deixo acontecer. Se for para coisas ruins, eu tenho que criar intervenção para que elas não aconteçam. Esses indicadores podem indicar normalidade, qualidade de vida ou felicidade, indica o estado de saúde individual ou de saúde da população, deve revelar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população e em geral usado para medir aspectos não sujeitos a observações diretas, como saúde, normalidade, felicidade. E nós utilizamos os indicadores de saúde basicamente por meio de frequências. Então nós temos basicamente dois tipos de frequências, frequência absoluta e frequência relativa, como todos vocês já fizeram bioestatística. Desculpa, vocês ainda não fizeram bioestatística, vai ser semestre que vem. Mas, vamos lá, o que seria uma frequência absoluta? A frequência absoluta nada mais é do que um número inteiro, ele não está mensurado dentro de uma população. Então, mais ou menos o seguinte, eu falo, na cidade de Ceres morre cerca de 300 pessoas por ano. Ótimo, na cidade de Goiânia morre mais ou menos 6.000 pessoas por ano. Em relação ao termo absoluto, onde morrem mais pessoas? Goiânia, 6.000, enquanto que em Ceres morre 300. Isso são dados hipotéticos, é óbvio, tá? Então, esses dados absolutos, geralmente eles não representam uma proporção, eles não representam o quanto aquela população realmente está exposta ao risco de ter alguma ocorrência em relação à saúde, à mortalidade ou morbidade. E para que ela serve então? Geralmente ela serve para nós organizarmos ações de planejamento, de estrutura. Então é mais ou menos o seguinte, se eu tenho na cidade de Ceres mais ou menos 100 pessoas que internam em UTIs por ano, então eu tenho que ter leito para 100 pessoas que internam durante o ano, seja na cidade de Ceres ou seja conveniado com outros municípios. Então é extremamente importante nós avaliarmos isso, porque são pontos importantes também. Então, se eu tenho 1.000 alunos na primeira série, no ensino fundamental, lógico, no ano que vem eu vou ter tem que ter no mínimo sala de aula para abarcar no mínimo 1.000 alunos na segunda série. Se eu tenho 1.000 pacientes que tomam insulina durante um ano, então eu tenho que ter insulinas compradas para o ano que vem para no mínimo 1.000 pacientes. Então esses casos são extremamente importantes. No entanto, ele não permite eu comparar populações, não permite eu comparar um tempo anterior com um tempo posterior, o atual com o tempo anterior. Por quê?
É simples, porque eu tenho que levar em consideração o tamanho da minha população exposta àquele evento que possa ocorrer. Então, por isso que é extremamente importante. E nas frequências relativas, eu vou usar o que? Uma proporção. Essa proporção, pessoal, ela vai ser aquele número absoluto dividido por uma população que está exposta ao risco de ter aquela doença. E uma das formas de nós fazermos essa proporção é por meio do coeficiente ou taxa. Lembrando que coeficiente ou taxa, automaticamente eu tenho que ter no meu numerador a população em risco de adoecer, de morrer ou de ficar incapacitado ou qualquer outra coisa. A população exposta ao risco de sofrer aquele determinado evento. Por quê? Porque a coeficiente taxa representa o risco de determinado evento ocorrer na população. Para isso, então, eu tenho que mensurar quais são as populações que ainda não sofreram aquele risco e que estão expostas àquele risco. E isso eu vou multiplicar sempre por uma constante. Sempre uma constante. Que constante é essa? A constante é um múltiplo de 10. Então, vou pegar, por exemplo, 300 pessoas morreram em série durante o ano, numa população de 22 mil habitantes. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar 300 dividir por 22 mil. E para ficar um número mais tranquilo de ser observado, porque nós temos uma dificuldade em trabalhar com números menores que zero, nós multiplicamos por uma constante. Essa constante ela serve para eu igualar as populações. Porque se eu quiser comparar a taxa de mortalidade séria de 2017 com a taxa de mortalidade séria em 2009, eu consigo, apesar das populações serem diferentes, por uma razão bastante clara. O que quer dizer essa constante? Em 2017 morreram 300 pessoas em 22 mil habitantes. Mas se fosse só 1.000, quantos teriam morrido? Então a constante aqui seria 1.000. Em 2009 eu tive 150 pessoas que morreram em série, uma população de 15 mil habitantes. Mas se fosse 1.000 teria morrido quanto? Ou seja, apesar de ser 2 anos diferentes, populações diferentes, eu consegui, por meio da minha constante, igualar essas populações. Daí fica mais fácil saber realmente qual ano que teve maior ou menor chance das pessoas morrerem. Quando é que eu vou usar uma constante? Vai ser 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Geralmente isso é definido pela própria pessoa que está calculando aquela constante. Um exemplo bem claro eu quero fazer por 1.000, não, eu quero fazer por 100. Nós usamos muito a porcentagem, que é por 100. No entanto, se eu quero comparar uma população de outra cidade, lá na outra cidade eles fizeram por 1.000, então eu tenho que fazer por 1.000. Eles fizeram por 100, eu tenho que fazer por 100. No entanto, já existem alguns indicadores que já têm um consenso. Então, taxa de mortalidade geral, por exemplo, é por 1.000. Taxa de mortalidade nascidos de mortalidade infantil, geralmente é por 1.000. E sempre tem que levar em consideração também o intervalo do tempo que eu vou utilizar para calcular essa taxa. E às vezes não, normalmente é durante o período de 1 ano. E a população de risco representa o risco de sofrer o evento a ser investigado. Lembrando que a pessoa que morreu ou sofreu, ela tanto teve exposta ao risco que ela teve o risco também de estar ali presente naquele numerador. Uma outra frequência que nós utilizamos, uma outra proporção, são os índices. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque o índice ele não representa risco, ele representa apenas uma proporção. A proporção de uma determinada coisa em relação a outra coisa, onde eles não são mensuráveis entre si. Então, por exemplo, relação de telefones celulares por habitantes. Então, hoje nós temos mais ou menos 211 linhas de telefone celular por habitante no Brasil. Então, um brasileiro tem em média quase duas linhas de telefone celular. E são números hipotéticos, para deixar bem claro aqui. Índice de massa corporal, que é bastante utilizado. Como que é feito o índice de massa corporal? Nós pegamos a altura do indivíduo, nós pegamos o peso do indivíduo em quilograma e dividimos pela altura em metro elevado ao quadrado. Ou seja,
eu não consigo, uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, mas eu consigo criar uma proporção de uma coisa com a outra. Então, quantos banheiros existem numa casa por habitante? Quantos carros existem por habitante? Renda per capita, né? Quantos reais por habitante existe naquela população? Então, são diferentes. Então, quando eu quero apenas falar uma proporção onde o numerador e o denominador não estão intimamente relacionados, um não depende do outro, é índice. Quando eles estão relacionados, um interfere no outro, aí é taxa ou coeficiente, porque eu vou mensurar uma chance, uma probabilidade daquelas pessoas expostas a determinado risco de sofrer aquela tal situação que eu estou medindo. Os principais indicadores de saúde. Então, existem nós podemos criar os nossos próprios indicadores, isso é extremamente importante. Mas quais são os principais indicadores de saúde? Existem vários indicadores e é lógico que existem aqueles comuns que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, os organismos governamentais de saúde utilizam para acompanhar alguns determinados eventos de saúde que vai interferir diretamente na tomada de decisão deles. No entanto, nós podemos criar coeficientes, podemos criar índice para acompanhar a especificidade dentro das nossas populações, desde uma unidade básica de saúde até um país ou até o mundo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender: o conhecimento das condições de saúde de uma população implica o manuseio adequado de numerosas informações, ou seja, para eu criar indicadores, eu tenho que ter informações, e essas informações têm que estar corretas, têm que estar fidedignas, têm que estar extremamente bem feita. E é um grande problema que nós temos hoje. Nós temos prontuários extremamente mal preenchidos, nós temos fichas de notificações extremamente mal preenchidas, nós temos subnotificações, nós temos clínicas mal relatadas, nós temos exames mal mensurados e relatados nas fichas de notificações. E isso implica diretamente na qualidade dos indicadores. Uma vez esses indicadores podendo ter erros, eu vou ter tomado decisões erradas. Daí a importância de nós sempre preenchermos corretamente todas as informações relacionadas à saúde. Hoje, os principais indicadores de saúde, nós temos de mortalidade, que vai nos indicar algumas sobrevivência, de morbidade, que vai nos indicar gravidade, prognósticos, incapacidades, os nutricionais, que vai determinar crescimento e desenvolvimento da população relacionado ao indivíduo, aspectos demográficos, condições socioeconômicas, saúde ambiental, serviços de saúde. Então, nós temos vários indicadores de saúde para várias finalidades. Lembrando que um único indicador ele pode servir para várias coisas ao mesmo tempo. Indicador de mortalidade foi o primeiro indicador a ser usado. É muito fácil e a morte é clara e objetivamente definida a cada óbito, porque cada óbito tem que ser registrado, mas isso não é uma realidade tão antiga. No Brasil, passamos a ter bastante confiabilidade nas definições de óbito a partir da década de 1970. Hoje, cerca de 99% dos óbitos ocorridos no Brasil são notificados de forma correta. Então, é fácil trabalhar com mortalidade. Lembrando que mortalidade é a ponta do iceberg. O que significa isso? Quando eu estou trabalhando com mortalidade, estou trabalhando com o último evento esperado em saúde. Então, estou trabalhando de forma bastante tardia. Antes das pessoas morrerem, são pessoas graves. Antes delas ficarem graves, tem pessoas doentes, sintomáticas. Antes delas ficarem doentes, sintomáticas, tem pessoas assintomáticas. Antes das pessoas ficarem assintomáticas, tem pessoas expostas aos fatores de risco. E o ideal é trabalhar antes que elas se exponham aos fatores de risco para eu evitar toda essa cadeia que vai culminar lá na frente em mortalidade. Então lembre-se, toda vez que eu trabalho com mortalidade, eu estou trabalhando com o último evento esperado em saúde, e que é um grande erro da população hoje em relação ao coronavírus. A mortalidade ela não é tão alta comparado com outras doenças. Espera aí. Primeiro, uma morte é uma morte, já é significante. E quando eu estou falando de mortalidade, eu estou falando de uma proporção
de um evento, de um último evento esperado na saúde. Então, quando eu falar, morreram 77 pessoas por coronavírus no Brasil, em 3 mil praticamente notificada até o momento. Por dengue morre muito mais, por gripe morreram 1.100 e tanto ano passado, por outras doenças morreram tanto, só que nós não estamos entendendo que nós estamos bem no início de uma possível calamidade pública real no Brasil, onde nosso sistema de saúde jamais vai dar conta de superar os problemas causados por essa doença. Então, a limitação. Primeiro, a morte é o último evento esperado em um processo de saúde de doença. Os agravos ou dano de baixa letalidade são mal representados. Olha aqui, uma das limitações. A letalidade, as baixas letalidades são mal representadas. E, em geral, menos de 1% da população morre. Então, quando eu estou trabalhando com mortalidade, eu estou trabalhando com ações voltadas para menos de 1% da minha população. E lembrando que em epidemiologia, em saúde pública, em saúde coletiva, o objetivo não é evitar morte, o objetivo é evitar que pessoas fiquem doentes e, consequentemente, que elas morram por determinada doença. Lembrando que nós vamos sempre trabalhar com o objetivo que as pessoas não se exponham ao risco. No entanto, nós vamos trabalhar todo o processo de saúde de doença, desde lá da promoção até a reabilitação e evitar mortes, mas sempre focado no evitar que pessoas fiquem doentes.